Olha só, a quinta crônica para vocês do site, a Crônica Aliança, de Luiz Fernando Veríssimo, um texto de bônus, é um texto a mais que foi deixado no site. E essa crônica é muito legal também. Olha só, ele diz o seguinte: esta é uma história exemplar, só não está muito claro qual é o exemplo. Uma história exemplar, mas não está claro qual é o exemplo que essa história dá, né? De qualquer jeito, mantenha longe das crianças. De qualquer jeito, mantenha longe do alcance das crianças. Longe das crianças. Por que manter longe das crianças? Porque é uma história que envolve adultos, né? Então, para não deixar as crianças ouvirem, ou porque a história não dá um exemplo bom para a criança, quer dizer, dá para a gente imaginar uma série de possibilidades. Para você não achar que é um bicho de sete cabeças, vai contar uma história de um homem que perdeu a sua aliança num bueiro e chegou em casa e não sabia como contar para a mulher que perdeu a aliança. E aí vai criar duas possibilidades de como ele chegaria em casa para contar para a mulher que ele teria perdido a aliança, certo? Então, assim, não é nada que você possa dizer, eita, essa história é perigosa. Não, é uma história simples, mas ele faz isso só para chamar a atenção do leitor. É uma estratégia que o escritor, no caso Luiz Fernando Veríssimo, utiliza na introdução da sua crônica para chamar a atenção do leitor, para causar mistério, para causar expectativa, para fazer com que o leitor queira ler a história toda. Tá certo, pessoal? Então é um recurso que a gente pode usar na crônica da gente, em algum momento, para chamar a atenção, né? Para dizer, então vou ler essa história para saber realmente o que acontece, tá ok? Também não tem nada a ver com a crise brasileira. Ele vai colocar aqui alguns assuntos que a história não está relacionada, já que você não deve manter perto das crianças, ao alcance das crianças. Ele vai dizer que o assunto também não é qualquer assunto, né? É um assunto que tem a ver com classe média, né? Com alguém da classe média. Também não tem nada a ver com a crise brasileira, o apartheid, a situação na América Central ou no Oriente Médio, ou a grande aventura do homem sobre a Terra. Situa-se no terreno mais baixo das pequenas aflições da classe média. Enfim, aconteceu com um amigo meu, fictício, claro. Então, assim, não tem nada a ver com a crise do Oriente Médio, não tem nada a ver com a aventura do homem sobre a Terra, certo? Mas tem a ver com as aflições da classe média. E aconteceu com um amigo imaginário dele, um amigo fictício, né? Então ele cria um personagem para contar essa história. Quando diz fictício, você já sabe, é imaginário. Então ele criou um personagem para contar a história que ele vai narrar agora no desenvolvimento. Teria acontecido, né? No desenvolvimento do texto. Ele, quer dizer, esse personagem, esse amigo dele fictício, ele estava voltando para casa como fazia com fidelidade rotineira todos os dias à mesma hora. Um homem dos seus 40 anos, naquela idade em que já se sabe que nunca será o dono de um cassino em Samarkand, com diamantes nos dentes, mas ainda pode esperar alguma surpresa da vida, como ganhar na loto ou furar-lhe um pneu. Furou-lhe um pneu. Então, assim, um homem de 40 anos, que está descrevendo como era esse amigo imaginário dele, né? Que não deveria ter grandes expectativas na vida. No entanto, era um homem que poderia ganhar na loto ou então poderia ter um pneu do carro furado. E, pois bem, o pneu do carro dele furou. Então, ele vai contar exatamente o que aconteceu com esse amigo dele imaginário ao furar o pneu do carro na volta para casa. Com dificuldade, ele encostou o carro, sabe que o pneu furou, né, do carro. Com dificuldade, ele encostou o carro no meio-fio e preparou-se para a batalha contra o macaco. Não um dos grandes macacos que o desafiavam no jungle dos seus sonhos de infância, mas o macaco do seu carro tamanho médio, que provavelmente não funcionaria. Resignação e reticência. Então aqui, nesse parágrafo, ele está pontuando, colocando exatamente o que aconteceu com esse homem quando ele encostou o carro no meio-fio para trocar o pneu. Ele foi pegar o macaco e travou aquela batalha para fazer o macaco funcionar, né? Foi um desafio para ele fazer o macaco funcionar. Ele quem? O personagem, um amigo dele, fictício, né?
E não era um macaco grande dos sonhos dele, das florestas, da jungle, que ele sonhava da infância, mas era um macaco do próprio carro, né? Ele diz assim, que provavelmente não funcionaria, mas funcionou, né? Conseguiu fazer o macaco funcionar, o macaco do carro. Ergueu o carro, trocou o pneu e já estava fechando o porta-malas quando a sua aliança escorregou pelo dedo sujo de óleo e caiu no chão. A aliança caiu no chão, deslizou, caiu no chão. Ele deu um passo para pegar a aliança do asfalto, mas sem querer a chutou. Então ele deu um passo para tentar pegar a aliança e sem querer chutou a aliança involuntariamente. O que aconteceu com essa aliança quando ele chutou? A aliança bateu na roda de um carro que passava e voou para o bueiro. Veja que a narrativa vai contando fatos em ordem cronológica. Os fatos vão acontecendo numa ordem que você entende, numa sequência que você vai vendo. Fura o pneu, encosta o carro no meio-fio, tira o macaco, bota o macaco para funcionar, tem dificuldade de botar o macaco para funcionar, consegue trocar o pneu, com os dedos melados de óleo, ele foi fechar o porta-malas, a aliança escorrega, ele chuta a aliança bate no pneu do carro que vai passando e a aliança vai cair no bueiro, né? A aliança bateu na roda de um carro que passava e voou para o bueiro, onde desapareceu diante dos seus olhos, nos quais ele custou acreditar, ele custou acreditar nos próprios olhos dele quando viu a aliança voando em direção ao bueiro. O que aconteceu? Em seguida, ele limpou as mãos, o melhor que pôde, entrou no carro e seguiu para casa. Ele não foi para o bueiro tentar pegar a aliança, não. Ele simplesmente disse, não, eu vou embora. Né? Entrou no carro, lavou as mãos, entrou no carro em direção à sua casa, seguiu para casa. Começou a pensar no que diria para a mulher, Começou a pensar no que diria para a mulher. Quando chegasse em casa, o que ele ia dizer para a mulher, já que teria perdido a aliança? Então ele começou a pensar nisso. E aí ele imaginou a cena. Aí vem a primeira possibilidade. Como é que eu vou fazer? Ele imaginando agora, a imaginação dele. Dele quem? Do personagem que é o amigo fictício dele, que perdeu a aliança. Dele, ou seja, do narrador. Amigo do narrador, amigo fictício do narrador. O narrador é quem? Luiz Fernando Veríssimo. Quem é o personagem? Nós não sabemos porque é fictício, é imaginário. E ele também não disse o nome do personagem, tá? Ele entrando em casa, a primeira possibilidade, ele entrando em casa e respondendo as perguntas da mulher antes de ela fazê-las. Então a primeira hipótese seria para ele chegar em casa e já ir respondendo as perguntas da mulher sem antes ela fazer. Sem ela fazer nenhuma pergunta, ele já ia de maneira insegura já falando, né, coisas que ele podia ter mais tranquilidade para tentar convencer ela. Mas aí seria a primeira possibilidade, era de chegar já contando antes dela perguntar. Aí aqui você tem o diálogo, olha o travessãozinho, que é o tracinho antes da palavra você. Isso indica que você tem aqui um discurso direto, em que o narrador, ele conta, ele descreve a fala da personagem tal qual a forma como a personagem falou. Não altera nenhuma palavra e escreve exatamente aquilo que o personagem falou, sem alterar nenhuma palavra. Isso chama-se discurso direto, olha. Você não sabe o que me aconteceu. É ele falando, né? Diante dela. Ela nem perguntou nada, mas ele já vai querendo abrir o jogo. Você não sabe o que me aconteceu. Aí ela pergunta o quê? Uma coisa incrível. O quê? Contando, ninguém acredita. Conta. Quando eu estou lendo dessa maneira, você já vai sabendo quem é que está falando, porque você está entendendo a sequência da história. Quando ele diz, você não sabe o que me aconteceu, é ele falando. O quê? É a mulher perguntando. Uma coisa incrível. É ele falando. O quê? É ela perguntando de novo. Contando, ninguém acredita. É ele falando. Conta. É ela falando, pedindo para ele contar. Então veja a forma como o narrador constrói o diálogo, pessoal. Isso aqui é interessante. Crônica, você pode colocar diálogos entre os personagens da crônica. Fica legal. Tem cronistas que não colocam diálogo. Apresentam apenas sua visão sobre o fato, né? Que aí no caso seria o narrador observador, porque ele não participa da história, né? Ele apenas apresenta aquilo que ele viu. Aqui não, ele está colocando personagens, esse personagem pode ser ele ou pode não ser, né?
pode ser outros personagens que ele cria. No caso, nessa história aqui, ele criou um personagem que é um amigo dele, fictício, e a mulher dele. Que no caso ele criou duas personagens, né? O amigo e a mulher. Então, aqui é o amigo dele, fictício, e a mulher dele, que estão conversando quando ele chegou em casa após ter perdido a aliança no bueiro. Então a última fala da mulher foi: conta, você não nota nada de diferente em mim? Não está faltando nada? É ele dizendo para a mulher. Porque, na verdade, a mulher nem viu que ele teria perdido a aliança, né, pessoal? Aí, depois que ele perguntou à mulher se ela não tinha notado nada faltando nele, não está faltando nada, aí ela diz: não. Aí, olhe, ele manda ela olhar, né? Direito, olhar direitinho, para ver se encontra alguma coisa que esteja faltando. E ele mostraria o dedo da aliança sem aliança. E ele mostraria, porque nós estamos falando de uma hipótese, é uma imaginação que o personagem está tendo de como ele chegaria em casa e contaria essa história. Então, e ele mostraria, quer dizer, possivelmente faria isso. Mostraria o dedo da aliança sem aliança. Aí a mulher, né? A mulher diria: o que aconteceu? Já que você perdeu, eu estou vendo que você estava sem aliança mesmo, o que aconteceu? E ele contaria. O narrador está falando aqui, o narrador, não é a personagem. Ele contaria tudo exatamente como acontecera, né? Lá na hora que ele foi trocar o pneu. O macaco, o óleo, a aliança no asfalto, o chute involuntário e a aliança voando para o bueiro e desaparecendo. Aqui nessa primeira imaginação ele conta exatamente o que teria acontecido de fato, né? Aí vamos ver a reação dela, se ela acredita. Ela vai dizer: que coisa, diria a mulher calmamente. Será que ela vai acreditar nessa versão verdadeira, hein, pessoal? Que coisa, diria a mulher calmamente. Não é difícil de acreditar? Ele perguntando para ela. E ela diz: não, é perfeitamente possível. Pois é, diz ele. Eu... reticências, porque ele teria mais para falar e por isso colocou reticências, né? Não escreveu, mas com reticências, como se dissesse: eu perdi por isso, tá? Aí, qual é a reação dela? Tá aí de maiúsculo, dando um destaque aqui, inclusive. O autor usou criatividade para dar um destaque na fala dela, nesse momento. Seu cretino. Já está mostrando que a mulher não teria acreditado nessa versão dele, né? De que ele teria perdido a aliança lá na troca do pneu, quando a aliança bateu no pneu do outro carro e caiu no bueiro. Seu cretino, diz ela. Aí ele: meu bem, tentando, né, acalmar ela, né? Aí olha o que ela diz aqui, ó. Está me achando com cara de boba, de palhaça? Eu sei o que aconteceu com essa aliança. Ela fala, né? E ela continua falando: você tirou do dedo para namorar. É ou não é? Para fazer um programa. Chega em casa a esta hora, e ainda tem a cara de pau de inventar uma história em que só um imbecil acreditaria. Então, veja que ela não acredita na versão dele. A versão que ele contou foi a versão real mesmo, que ele teria contado a versão real do que aconteceu. Então, ela reagiu dessa maneira e ela não acreditou. Essa seria uma primeira possibilidade, né? E ele continua: mas, meu bem, eu sei onde está essa aliança, perdida no tapete felpudo de algum motel, dentro do ralo de alguma banheira redonda. Seu sem vergonha. É a reação dela, ela falando, né? Brava. E ela sairia de casa com as crianças sem querer ouvir explicações. Ela teria abandonado ele nessa primeira possibilidade. Ela não teria acreditado, teria ficado brava com ele e sairia de casa. Lembrando que ele teria, nesse caso, contado a versão verdadeira, né, do que aconteceu lá na troca do pneu. Ele chegou em casa sem dizer nada. Aqui já entra a segunda possibilidade. Ele pensou duas possibilidades. Uma foi essa que a gente acabou de contar, que ela teria reagido dessa forma e teria ido embora com as crianças e abandonado ele. Mas agora uma segunda possibilidade. Ele chegou em casa sem dizer nada, calado. E ela então perguntaria: por que o atraso? Muito trânsito, ele diria. Por que essa cara? Nada, nada. E finalmente
E aqui, ó, quando ela pergunta, e por que essa cara? Ele, nada, nada. E finalmente, aí vem a fala. Ó, que fim levou a sua aliança? E ele disse, que fim levou a sua aliança? É a mulher perguntando a ele, nessa segunda possibilidade. E ele disse, tirei para namorar, para fazer um programa e perdi no motel. Pronto, não tenho desculpas. Se você quiser encerrar nosso casamento agora, eu compreenderei. Veja que nessa segunda hipótese aqui que ele está falando, ele está contando exatamente o que ela teria imaginado realmente diante do fato dele ter perdido a aliança, como acontece com muitas pessoas que perdem a aliança. A mulher já vai pensando da forma negativa, né? E aí ele teria, nessa segunda hipótese, contado exatamente o que ele achava que ela teria imaginado. Vamos ver se ela vai acreditar nessa versão, né? Porque a outra não deu certo, a outra versão, né? Da outra versão que ele criou, que ele imaginou, a mulher teria ido embora com as crianças, né? Então, aqui ele conta, né, que teria perdido no motel, que não tinha desculpas, e se que ela quisesse encerrar o relacionamento, o casamento com ele ia entender perfeitamente porque ele estava admitindo o erro. Aí o que aconteceu? Qual foi a reação dela? Ela diz, o narrador diz, ela fez cara de choro, ela ficou querendo chorar, né? Depois correu para o quarto e bateu com a porta. 10 minutos depois reapareceu. Disse que aquilo significava uma crise no casamento deles, mas que eles, com bom senso, a venceriam. Olha a reação dela, pessoal, aqui, ó, diante do fato de que ele teria contado, na opinião dela, a verdade de que ele teria ido namorar e por isso teria perdido a aliança. Ela reagiria de modo diferente daquela primeira hipótese, né? Olha a reação aí. Depois que escutou a história dele, ela teria corrido para o quarto, fechou a porta. 10 minutos depois ela sai do quarto, ela reaparece para ele e diz que aquilo significava apenas uma crise no casamento deles, mas que com bom senso eles seriam capazes de vencer aquela crise. Entendeu? Interessante, né? Quer dizer que nessa segunda hipótese aqui, em que ele contaria exatamente o que ela queria, o que ele achava que ela entenderia que teria acontecido, ele conseguia sucesso, né? Porque ela aceitaria a história, tá vendo? Então ela sai e diz que era apenas uma crise, que eles iam vencer tudo aquilo com bom senso. O mais importante é que você não mentiu para mim. De que essa fala? É dela, é da mulher. Né? Quer dizer, você fez isso aí errado, mas você não mentiu para mim, você falou a verdade para mim, né? Então tá aí a fala dela, olha o travessãozinho aqui para indicar que é a fala da personagem, tal como ela falou, sem nenhuma alteração. É mais importante que você não mentiu para mim. E aí, ó, olha o que aconteceu em seguida, o desfecho, e foi tratar do jantar. E foi fazer o jantar, digamos assim, né? Então, ela nessa segunda hipótese, ela consegue entender ele, porque ele teria falado a verdade, e não abandonar ele. Só que naquela outra hipótese, que ele citou a verdade, ela teria abandonado ele com as crianças, né? Nessa não. Ela teria achado que ele teria falado a verdade, e por isso que merecia um voto de confiança, e que ela achava que com bom senso, com amor e carinho, eles iam vencer esse obstáculo. E o que ela foi fazer? Tocar a vida para frente. Foi tratar de fazer o jantar, né? Por quê? Porque ele teria falado a verdade e ela não ia brigar por causa daquilo. Então veja, pessoal, interessante, né? Essa crônica aqui de Luiz Fernando Veríssimo, mais uma crônica dele. Você concorda que ele foi muito criativo para contar essa história? Se você levar em conta que ele tratou de um tema do cotidiano, que é essa questão de muitas pessoas perdem aliança ou escondem, sei lá o que fazem, e aí não tem explicação para dar para a mulher, ou se tem explicação não consegue convencer, e pensando também na ideia de como a mulher reagiria e qual dessas histórias poderia funcionar para a mulher entender, né, e manter o relacionamento, você vai entender que ele foi criativo demais, ao narrar um fato do cotidiano que pode acontecer no dia a dia de forma bem criativa, né? Com a linguagem simples, como a gente já tem falado várias vezes, e sobretudo com personagens interessantes, né?
e sabendo que o personagem fictício, que é o amigo dele, é imaginário, né? Então ele teria criado da própria mente esse personagem e a mulher também, seria da imaginação dele, né? E entre esse casal, homem e mulher, tem um conflito que é a perca da aliança por parte do homem, né? Que teria perdido a aliança na troca do pneu, que ele chutou sem querer, bateu na hora do carro, teria caído no bueiro e esse personagem procura uma forma de explicar para a mulher o que teria acontecido de fato com a perca da aliança, né? O personagem vai pensar em duas possibilidades, uma é chegar já contando e a outra uma chegar já contando e contar a verdade, né? E nessa não deu certo porque a mulher acabou não acreditando e julgando que ele teria, na verdade, era perdido a aliança namorando por aí. E na segunda hipótese, ele se deu bem. Por quê? Porque ele imaginou que se chegasse em casa contando exatamente o que a mulher queria ouvir, ia parecer verdadeiro para a mulher ia aceitar numa boa. E ia colocar o relacionamento como prioridade e não ia abandoná-lo, como aconteceu na própria história, né? Então, leio de novo, pessoal. A narrativa, a crônica de Luiz Fernando Veríssimo, como você já viu, são crônicas inteligentes, bem elaboradas, né? Interessantes para se ler. Então é bom ler de novo. Se tiverem algum ponto que queiram discutir sobre essa crônica, aí vocês podem fazer áudio mandando a pergunta, tá? Para mim, ou escrever a pergunta para a gente discutir.